Glória a Deus. Vamos entrando, meus irmãos. Nós estamos prestes a iniciar um bate-papo com o doutor Carlos Augusto Vailate. Ele já está aqui conosco, já chegou. Muito bem. A paz do Senhor, presbítero Fabiano Lacerda. A paz do Senhor, Júlio Lima, meu amigo. Deus continue lhe abençoando. Em nome de Jesus. Vamos aguardar os irmãos entrarem para nós estarmos iniciando nossa live de hoje. Nós estaremos discutindo, conversando a respeito da doutrina bíblica da expiação. Estaremos conversando com o pastor e doutor Carlos Augusto Vailate, um homem especialista em teologia arminiana em nosso país, verdadeiramente uma referência. Então eu peço aos irmãos que compartilhem essa live com outros irmãos, porque nós estaremos aqui com uma pessoa conhecedora do assunto para falar a respeito desse aspecto tão importante da doutrina da salvação, que é a doutrina da expiação. Eu já vou receber aqui o pastor Carlos Augusto, que Deus ele poderosamente, e vamos aproveitar essa oportunidade que temos e juntos, aprendermos mais da palavra de Deus com este humilde servo do Senhor. A paz do Senhor, pastor Carlos Augusto. A paz do Senhor, Emanuel. Tudo bem? Como que está, meu irmão? Tudo bem? Está me Tudo ouvindo? bem, graças a Deus. Estou sim, graças a Deus, está tudo bem Bem, a aqui. bênção para todos aí, viu? Deus abençoe. Amém. Que alegria, pastor, poder tê-lo conosco nessa noite. Nós aqui nesse espaço das redes sociais, aqui do Instagram, temos tido o privilégio de receber ilustres servos de Deus como o pastor Carlos Kleber Maia, Amém. aqui do Rio Grande do Norte, autor do livro Depravação Total. Tivemos o prazer de receber também o nosso irmão e amigo Gutierrez Siqueira, semana passada, tratando a respeito de alguns aspectos da fé pentecostal, Deus, Bíblia e salvação. Estivemos falando a respeito desse assunto. E hoje temos a honra de recebê-lo, você que é uma referência, quando se trata de teologia arminiana. Normalmente os irmãos sempre se reportam à sua pessoa, pelo destaque que o Senhor alcançou, nos programas da RIT, do Vejam Só, pelo seu bom desempenho, pelo seu ótimo desempenho nos debates e pelos seus escritos. Meus irmãos, o pastor Carlos Augusto Vailate, ele é escritor, e eu vou confessar um pecado, pastor. Eu só tenho um livro seu, certo? Que é o Expiação Ilimitada, e é um livro fantástico, um livro que vai tratar dos diversos aspectos da doutrina da expiação, tomando desde conceitos do Antigo e do Novo Testamento, inclusive tratando de alguns conceitos dentro da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e também pegando os conceitos e a natureza da expiação desde a patrística, passando por Jacó Armínio, trabalhando também dentro do Concílio de Dort, dos cânones de Dort, e também trabalhando alguns textos bíblicos que normalmente os nossos irmãos que creem na confissão de fé calvinista vão usar esses textos para abordarem e confirmarem a sua doutrina. Então, pastor Carlos Augusto, quero fazer uma breve apresentação a seu respeito. O pastor Carlos Augusto, meus irmãos, ele é doutor em estudos judaicos e árabes, com concentração em estudos judaicos pela USP, é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Servo de Cristo e bacharel em teologia pela Faculdade Betel e pela Escola Superior de Teologia, a ESTE. É necessário, pastor, essa apresentação? Eu sei que o senhor não faz
nessa questão toda, né? Mas é necessária essa apresentação para que os irmãos que vão ter acesso à nossa live hoje, e mesmo os irmãos que vão ter acesso à gravação no YouTube, né? Terminando a nossa live, eu já vou postar também no YouTube, para os irmãos terem noção, né, de quem vai estar trabalhando esse tema. Os irmãos entenderem que, de fato, é um homem que sabe do que está falando. Então, o pastor Carlos Augusto, ele também é pastor na Igreja Evangélica Jaboque. É isso, pastor? Amém, isso. Isso mesmo. Ali em São Paulo. Onde é que fica a sua igreja, pastor? Fica em São Paulo, mas em que bairro? Ela fica ali na região da Vila Prudente, né? Na verdade, ali na Zona Leste, na Rua Suzana, número 119. Agora, evidentemente, em razão de toda esta situação pandêmica que nós estamos vivendo, nós interrompemos temporariamente os nossos cultos, né? Então, mas assim que esta situação melhorar, com a graça de Deus, as pessoas que eventualmente morarem aqui na região e quiserem nos honrar com a sua vinda, o endereço é Rua Suzana 119, na Vila Prudente, São Paulo. Um minutinho ao lado do Hospital da Vila Alpina. Muito bom. A igreja é carismática, né, pastor? Quando eu falo carismático, né, Manuel, às vezes eu comento isso em programas, as pessoas, às vezes, o leigo ele não entende, né? É Talvez verdade. erroneamente irão me associar a algum contexto católico ou algo do gênero. A ideia não, a ideia simplesmente é a seguinte: para responder a sua pergunta, eu teria que tomar um pouquinho de tempo, eu não sei se eu poderia. Você que é o modelo. Pode ficar à vontade. Então, tá bom. O que ocorre? A diferença, no meu caso, enquanto carismático, dos queridos irmãos pentecostais, carismáticos e pentecostais estão ali, é 6 por meia dúzia, tá? É A verdade. diferença é que os pentecostais clássicos, eles entenderão que o chamado batismo com ou pelo Espírito Santo, ele é evidenciado pela glossolalia, pelo falar em línguas, pelo menos uma vez. Os Isso. carismáticos, como eu neste caso, entendem que isso pode ocorrer, mas não deve ocorrer necessariamente, porque aqueles textos de Atos onde as línguas não são citadas, esta ausência de citação faz com que os carismáticos, digamos, tenham o pé no chão e digam: olha, nem em todas as ocorrências sobre o enchimento do Espírito Santo ou a visitação do Espírito Santo na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, né, nós temos uma tendência escriturística de que os indivíduos falem em línguas. Já os queridos irmãos pentecostais veem essa inferência clara no texto, e os carismáticos já não veem. É apenas uma questão de ênfase, tá? Mas carismáticos e, digamos, pentecostais estão ali. É a mesma coisa, Alinhados. é só questão de ênfase, nada mais que isso. É verdade, é verdade. Os irmãos carismáticos, né? No meu caso, eu sou pentecostal clássico, né? Sou membro da Perfeito. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós cremos, né, nessa ênfase das línguas como evidência do batismo, e a diferença nossa é só esse aspecto, né? Porque cremos na atualidade dos dons. Inclusive, irmãos, o pastor Carlos Augusto tem a participação em programas na Rede TV, você vai encontrar no YouTube, onde ele faz uma primorosa defesa da atualidade dos dons espirituais, né? O tema do debate, se não me engano, é sonhos, visões e revelação. Então ele vai fazer uma primorosa defesa sobre esse assunto. Então estamos alinhados, né, no que diz respeito à crença no enchimento do Espírito, do revestimento de poder, a crença nas visões, em sonhos. Lógico que nós colocamos a Escritura em primeiro lugar, né? Sim. Mas cremos também que Deus ele fala, né, através de profecias, sonhos e visões. Então, muito obrigado, pastor, pela apresentação, uma bênção. O senhor sabe que o senhor é o queridinho dos pentecostais quando se trata da teologia arminiana. O senhor sabe disso, né? O senhor tem... Nós nutrimos um carinho muito grande por você. Então, vamos começar, né, nossa pauta de hoje.
falando a respeito do conceito de expiação no Antigo Testamento, pastor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, inclusive hoje, nós estamos na chamada Sexta-feira da Paixão, onde nós celebramos a morte de Cristo, e essa morte ela aconteceu justamente no contexto da Páscoa judaica, e tem toda uma doutrina da expiação, quando a gente abre em Êxodo, Levítico, nós vamos ver todo o ritual que era feito, todos os rituais de derramamento de sangue, os rituais sacrificiais, nós vamos contemplar isso em Êxodo, em Levíticos. Então, eu queria que o Senhor nos falasse um pouquinho a respeito da expiação, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Inclusive, eu estou com uma camisa alusiva, né, ao dia de hoje, que é uma camisa do nosso projeto, o projeto que nós temos, a Cruzada, a Mensagem do Reino. Nós temos essa cruzada e fizemos essas camisas para angariarmos fundos para a nossa cruzada, né? Para estarmos arcando com toda a estrutura. Então, pastor, fica à vontade para expor essa primeira parte, conceito de expiação no Antigo e Novo Testamento. Bom, então, Emanuel, mais uma vez aí a graça e a paz do Senhor para o irmão, para todos Amém. Os queridos, né, participantes dessa live no seu Instagram. Um grande abraço a todos, aos queridos irmãos pentecostais, não pentecostais, assim chamados de uma forma geral de denominações históricas ou tradicionais, né? São todos aí bem-vindos e bem divergências teológicas à parte. Convergências ou divergências teológicas, meu querido irmão Emanuel, e também para os demais participantes, é a coisa mais natural em teologia. Eu brinco, às vezes, dizendo para os alunos que se você colocar 10 teólogos numa sala, você terá 11 opiniões acerca de um determinado assunto. Então, é verdade. Eles concordam em divergir entre si acerca de várias coisas, e a expiação, por exemplo, é uma delas. Quanto à pergunta que o irmão me fez, veja bem, no Antigo Testamento nós temos várias terminologias que normalmente são voltadas para o conceito de expiação. Eu trabalho no livro Expiação Ilimitada alguns desses principais conceitos. A saber, o verbo hebraico kafar, que quer dizer cobrir, de onde vêm termos como kiper, kaporet, kofer e kippurim, aliás, o dia de Yom HaKippurim, ou Yom Kippur, o dia da expiação, dia do perdão, que aparece ali retratado, por exemplo, em Levítico, capítulo 16, com aquele contexto dos 2 bodes, um dos quais denominado Azazel, aquele contexto todo misterioso, né, enigmático de Levítico, e o sentido básico, portanto, de expiação no Antigo Testamento, a partir do verbo hebraico kafar, é o de cobrir, isto é, os pecados dos indivíduos ou da nação israelita, eles são cobertos. E, portanto, a partir do momento em que eles são cobertos, Deus não mais, digamos, não os vê, não os enxerga, representando, portanto, representando nesse aspecto o perdão dos mesmos, o perdão dos pecados. Temos um outro verbo, que é o verbo hebraico Gaal. Gaal, que tem, de onde nós temos o substantivo, que é aplicado a Deus várias vezes como Goel, que é um particípio que aponta para Deus como aquele que é o resgatador, o redentor de Israel, porque ele busca redimi-lo, libertá-lo dos seus pecados. Um outro termo que também tem nuances de expiação, e logo, logo nós vamos definir expiação, né? A gente está trabalhando conceitos e não definimos em si expiação. Mas é o verbo hebraico padá, que quer dizer livrar. E de onde nós temos derivados, por exemplo, termos como peduim, peduim, que quer dizer resgate, e pidion, dinheiro de resgate. Quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos na Septuaginta termos como exilaskomai, que aponta para o sentido de tornar-se propício a alguém, apaziguar a ira de alguém, no caso, Deus, que devido aos nossos pecados, ele acaba se tornando irado, ele fica irado para com toda a humanidade pecadora. E a maneira dele ser apaziguado na sua ira, visto que ele é santo e justo, é, como você muito bem mencionou no início, Emanuel, é o derramamento de sangue. No Antigo Testamento, o derramamento de sangue de animais,
e no Novo Testamento o derramamento de sangue único de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós temos outro termo grego na Septuaginta, que é hilaskomai, que envolve também o conceito de, enfim, propiciar, apaziguar. Hilasterios, que é a tradução do termo hebraico kaporet, que é propiciatório, quer dizer, o lugar onde Deus ele se torna propício ao pecador mediante o sangue do animal que ali foi aspergido na tampa do propiciatório. Então, a palavra propiciatório, ela vem do grego hilasterios, e que tem relação com o hebraico kaporet, de kafar, a ideia de cobrir, onde os pecados são cobertos. E um último termo que nós encontramos também na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento hebraico, é exilasma, que é um sacrifício propiciatório ou um resgate. À medida em que nós avançamos no Novo Testamento, nós temos outros termos ali que são usados, mas especialmente no Novo Testamento nós temos hilaskomai, que refere-se, por exemplo, a um clamor que é dirigido a Deus pedindo-lhe misericórdia, em Lucas, no capítulo 18, versículo 13, e também diz respeito ao ato de Jesus de expiar os pecados diante de Deus como sumo sacerdote, lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Já um outro termo, e eu não quero me delongar muito, que é o termo grego hilasmos, ele ocorre somente em 1 João 2,2, texto este que talvez será citado a posteriori, e também 1 João 4,10, e que descreve a ação graciosa de Deus, por meio da qual ele remove a culpa do pecado. Então, quando nós falamos de expiação, para resumir, Emanuel, eu já passo para você a bola de novo, eu entendo que o conceito de expiação, tal como ele aparece no dicionário teológico do Novo Testamento, ele possui uma característica dupla. A expiação, ela aponta tanto para um contexto onde Deus é propiciado, ou seja, quando Jesus, saindo do contexto veterotestamentário, indo para o novo, quando Jesus morre na cruz, e naquele ínterim, naquele conceito e contexto, ele torna Deus propício ou favorável para o pecador, então a expiação tem um aspecto vertical, que envolve a maneira como Deus é apaziguado na sua ira, para com o pecador que pela graça crê em Cristo, e há também um aspecto horizontal, no que tange a remoção dos pecados daqueles que, pela graça e mediante a fé, permanecem, continuam crendo em Cristo. É isso que eu diria nesse primeiro momento, Emanuel. Muito bom. Nós temos aqui vários irmãos interagindo, inclusive o evangelista Hernani Santos, pastor Hernani Santos, grande homem de Deus que tem em nosso país feito muitas cruzadas evangelísticas e até fora dele. Saudações, pastor. Saudações a todos os irmãos que estão conosco, os irmãos aqui do Rio Grande do Norte, os irmãos aqui da Paraíba, os irmãos que são seguidores do pastor Carlos Augusto, né, que viram o anúncio da live, estão aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, pastor Carlos, o senhor já conceituou muito bem a questão da expiação, né? Trouxe-nos o conceito de expiação. Então, quando nós olhamos na história da igreja, nós vamos ver o desenvolver de várias, digamos, teorias a respeito da expiação. Eu confesso ao Senhor, né, eu faço essa confissão aqui, diante dos irmãos, que apesar de crer na substituição penal, mas inclusive eu li no seu livro que é possível encontrarmos verdades, né, nas demais teorias da expiação. Eu simpatizo muito com a teoria Christos Victor, né, a teoria do Cristo vencedor. Né? Eu consigo enxergar isso tranquilamente na Escritura Sagrada. Mas, lógico que eu não abandono o conceito da substituição e satisfação penal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito das teorias da expiação que foram desenvolvidas, né? Embora que rapidamente, né, não vai dar para detalhar, porque são várias teorias com todo um desenvolvimento histórico específico, mas sintetize para nós quais são essas teorias e qual teoria se encaixa melhor na teologia arminiana. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser breve, né, porque temos várias.
no livro, eu devo citar ali mais ou menos umas 6 delas, né? Nós temos a teoria, por exemplo, da recapitulação, que é, por exemplo, ali esboçada, defendida por Irineu, né? E a teoria da recapitulação, ela vai dizer o seguinte: a palavra recapitulação, ela vem do latim recapitulatio, e é, por sua vez, derivada do grego, né, anakephalaioses, de onde vem o sentido de reencabeçar, ou prover um novo cabeça. Segundo essa teoria, no que diz respeito à encarnação de Jesus, quando ele se encarna, esse foi um ato de recapitulação, isto é, de modo que tudo aquilo que fora perdido por Adão, pelo primeiro cabeça da humanidade, naquele contexto veterotestamentário, acabou sendo restaurado através da obediência do segundo Adão, que é Cristo. Assim, os benefícios da morte vicária de Cristo estão disponíveis a todas as pessoas que, por meio da fé, participam de tais elementos. É a visão, por exemplo, de Irineu. Uma segunda perspectiva é a de Orígenes, um pai da igreja ali que tem algumas interpretações um tanto quanto alegóricas, né, no que tange às escrituras, e ele vai falar ali, defender a perspectiva complicadérrima do resgate pago a Satanás. Segundo essa teoria, as pessoas, devido aos seus pecados, porque elas pecaram, elas passam a pertencer a Satanás. Satanás passa a ser, digamos que, o dono ou o senhor das mesmas. Mas Deus, a fim de libertar os pecadores de todo esse contexto, ele ofereceu o seu filho na cruz ao diabo, né, em troca dessas pessoas como resgate. Então o diabo ele teria aceito esse pagamento, essa negociata, vamos assim dizer, mas assim que Jesus ressuscita ao terceiro dia, o diabo ele se vê enganado e, portanto, ele acaba perdendo todas as suas preciosas vítimas. É como se Deus desse uma de migué em cima do diabo, passasse o rodo nele, enganasse e assim por diante, né? Deus não precisa se valer desses subterfúgios, e esse resgate pago não é a Satanás. O resgate pago é a Deus. Deus, no seu caráter, na sua santidade, na sua justiça, que foi ofendido, não o diabo. Então, não há nada que ser pago ao diabo. Então, essa leitura do resgate pago a Satanás, origeneana, por exemplo, defendida por Orígenes, ela é absolutamente equivocada, para não dizer que ela é totalmente herética, né? Uma terceira leitura, uma terceira teoria sobre expiação é a teoria do exemplo moral, defendida pelo monge bretão. Alguns discutem se ele era monge ou não, e que ficou muito conhecido devido aos seus debates com Agostinho de Hipona, que foi Pelágio, né? Então, a ideia do exemplo moral é a seguinte: os socinianos, seguidores de um indivíduo chamado Faustus Socinius, que vive ali entre mais ou menos o século XVI, o período da Reforma Protestante, né? Ao aderirem ao pensamento de Pelágio, eles entenderam, por exemplo, que a morte de Cristo ela acabou atendendo a duas necessidades humanas. Primeiro, ela fornece um exemplo do amor absoluto de Deus que nós devemos manifestar para experimentarmos a salvação. E segundo, ela nos inspira, né? Em que pese termos elementos verdadeiros nessa perspectiva, Pelágio ele não vai entender, por defender que nós não herdamos o pecado de Adão, mas nós apenas pecamos quando nós imitamos o mau exemplo, então ele não verá esse caráter, digamos que expiatório, ou que remove os pecados por meio do sacrifício de Cristo. E, portanto, nesse aspecto, nós não concordamos com essa perspectiva também de jeito nenhum. Uma quarta perspectiva, e assim como você disse que é simpático a Christus Victor, né, eu sou simpático, por exemplo, dentre outras, a perspectiva da satisfação do nosso querido Anselmo de Cantuária, né? Então, ali que vive no contexto do século XI, até início do século II, Anselmo de Cantuária, muito engenhosamente, talvez como até resultado daquilo que ele vira ao longo da Idade Média, ali, período este durante o qual ele vive, ele retrata Deus como um rei soberano. Um rei cuja dignidade ela foi afrontada devido ao pecado humano. E segundo Anselmo, ele, como o insulto sofrido por Deus, ele foi muito grande,
Então, por um lado, somente o próprio Deus ele poderia se autossatisfazer nesse contexto. Por outro lado, como o insulto ele foi cometido por homens, então apenas um homem poderia também, ao mesmo tempo, simultaneamente, apresentar esse tipo de satisfação ou compensação pelo pecado. Portanto, o Anselmo de Cantuária, ele concluiu que somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem, é isso que eu acho uma genialidade dele, né, poderia cumprir estas exigências. E aí, tal compensação, ela deveria ser paga a Deus, mais uma vez, e não ao diabo, porque Deus foi a parte ofendida, diferentemente daquilo que Orígenes pensava. Gosto muito da perspectiva da satisfação de Anselmo. À medida que nós avançamos um pouco mais, nós temos a perspectiva da substituição penal, de Calvino, de vários outros reformadores, não é exclusividade de Calvino, tá? Mas de vários outros reformadores, que enxergarão o pecado como violação das leis de Deus, cuja penalidade, por exemplo, é a morte, ela é digna de morte, ou merece a morte. E desse modo, a fim de pagar a penalidade do pecado, apesar de não tê-lo cometido, é importante frisar, Cristo na cruz ele sofre, digamos que a pena de morte no lugar do pecador, e assim ele aplaca a ira de Deus, né, sendo ele mesmo Deus, homem ali encarnado, né, a fim de satisfazer essa justiça divina também. Cabe nos ressaltar nesse ponto que, como Cristo era Deus encarnado, Deus homem, então o substituto do pecador foi o próprio Deus. Portanto, não é injusto para o juiz pagar ele mesmo a pena se ele quiser fazê-lo. E foi exatamente o que Deus fez por nós por meio de Cristo. Essa é a perspectiva da substituição penal. Temos uma última, que eu alisto lá no livro, além da Christus Victor, que você também mencionou, que é a governamental, defendida, por exemplo, por Hugo Grocio, né? Ou Hugo Grotius, que vai dizer o seguinte: para Hugo Grocio, ele imaginou Deus como um grande governante, um grande governador celestial, que, por exemplo, elaborou uma lei. Ele era, além de governante, um legislador, e Deus ele elaborou uma lei. E a lei era a seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. Mas como Deus ele não queria que os homens morressem, ele, digamos que, como que relaxou essa lei, aceitando a morte de Cristo como alternativa. Desse modo, a morte de Jesus ela se torna um exemplo público, digamos, da profundidade do pecado e, ao mesmo tempo, da extensão a qual Deus iria, do ponto até o qual Deus iria, a fim de defender a ordem moral do universo. Quando nós falamos de Armínio, e talvez esta seja a sua pergunta, a pergunta de muitos dos que estão nos assistindo nesse momento, segundo Roger Olson, Armínio ele adotou uma variação da teoria da satisfação de Anselmo. Esta que eu mencionei agora, da qual gosto muito, né, dentre outras, mas, segundo Matthew Pinson, esses dois são arminianos, é importante mencionar, né? Matthew Pinson, ele disse que a compreensão de Armínio no que tange à expiação de Cristo, ela é, por sua vez, consistente com o conceito de substituição penal presente na teologia reformada na época de Armínio. Então, normalmente, os estudiosos arminianos entendem que Armínio defendeu algo que gravita em torno da perspectiva da satisfação de Anselmo de Cantuária, bem como também em torno daquela da substituição penal defendida pelos reformadores de modo geral. E eu, mais ou menos, eu estou aí, digamos que, como que condizente ou faço coro com esse pessoal. Eu entendo essas perspectivas que envolvem a satisfação e também o aspecto penal. Embora a morte de Cristo tenha, evidentemente, representado a sua vitória contra o reino das trevas, de Satanás e tudo, o que implica a perspectiva do Christus Victor, como você já brevemente a mencionou. E chega que eu já falei demais. Mas o convidado é você, então você tem essa liberdade. Muito bem. Eu queria destacar os irmãos que estão nos assistindo,
né? Nós temos boa parte dos irmãos, eu creio que são pentecostais. Dois pontos que o pastor Carlos Augusto tratou, e nós precisamos ter uma compreensão sadia. O primeiro, eu vou falar de baixo para cima, né, no caso. Vou falar sobre o exemplo moral do monge bretão Pelágio, certo? Sim. Existe toda uma reação em cadeia. Nós vamos ver que Pelágio não cria no pecado original, portanto, ele não cria que nós tínhamos pecado para ser expiado. Então, meus irmãos, essa é uma teologia, certo? Que não se encaixa em nenhum modo com a teologia arminiana, nem com a compreensão pentecostal. Porque existe muita gente por aí espalhando distorções sobre a fé pentecostal. Nós precisamos entender que nós estamos perfeitamente alinhados com aquilo que já vinha sendo desenvolvido na história da igreja a partir do nosso Anselmo de Cantuária. Essa perspectiva de substituição é muito comum nós ouvirmos e lermos em literatura pentecostal antiga, essa compreensão de que Cristo morreu por nós, morreu em nosso lugar, e que o seu sangue nos traz o resgate diante de Deus, o perdão dos nossos pecados. E uma outra perspectiva que precisa ser combatida em nosso meio, não sei se o senhor já ouviu, pastor, já teve o desprazer de ouvir algum pregador dito, né, pentecostal, falando que quando Cristo morreu, houve festa no inferno, Satanás estava alegre, Satanás colocou Jesus na cruz. Então, podemos dizer que isso é uma variação dessa ideia, né, desse resgate pago, essa ideia do alegorista, né, Orígenes. Então, nós precisamos descartar tudo isso, meus irmãos. Precisamos descartar e precisamos trazer novamente para os nossos púlpitos a velha mensagem da cruz, a velha mensagem do Cordeiro que veio levando o pecado do mundo, o Cordeiro que veio para nos substituir diante de Deus e sorvendo para si a ira de Deus. Então precisamos trazer isso de volta, né? Muitos irmãos pregam isso, nunca deixaram de pregar, mas nós precisamos rejeitar, principalmente você jovem, você jovem pregador, você jovem aspirante ao ministério. Não se iluda com mensagem que arranca grito do público. Se contente com mensagens que são arrancadas da Escritura. A exegese, arrancar, retirar do texto. Certo, meus irmãos? Então, já matamos 2 pontos, pastor, da nossa pauta. Então, nós vamos ver sobre a questão da natureza da expiação no arminianismo. A expiação no arminianismo, pastor, ela apenas possibilita a salvação dos homens ou ela é efetiva em algum sentido, né? Os calvinistas vão nos acusar e vão dizer que o arminianismo, aliás, a expiação e a salvação no arminianismo, ela não é efetivada no Calvário, né? Os calvinistas vão nos acusar dizendo que Cristo não salva ninguém na cruz, ele apenas possibilita a salvação das pessoas. Então, fale-nos um pouco a esse respeito, nos esclareça, né? Esclareça ao nosso público, nos esclareça sobre esse assunto. O Cristo salva efetivamente na cruz ou ele apenas possibilita a salvação? Bom, eu vou dizer o seguinte, antes de tudo, Jesus Cristo ele salva antes mesmo da cruz, né? Quando a gente lê João capítulo 1 e versículo 29, quando João aponta para ele e diz, olha, ele é o Cordeiro de Deus, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo grego ali que aparece no particípio, hoairon, aquele que está tirando. Quer dizer, Deus, na pessoa de Cristo, quando Jesus já vive entre os homens, ele já está tirando o pecado do mundo à medida em que os homens aos quais ele prega e com os quais convive estão ouvindo a sua mensagem e estão crendo nele, né? E a cruz, ali quando Jesus começa o seu ministério, nós não tínhamos a cruz ali, as pessoas já eram salvas antes da cruz. E não somente ali, mas também antes do Antigo Testamento. É importante pontuarmos isso, né? Agora, quando nós falamos, os nossos queridos irmãos calvinistas, é claro, os quais e pelos quais temos o maior respeito, discordâncias teologais à parte, é apenas uma discordância teológica, mas se você for pegar a lógica no calvinismo, Jesus não salvou ninguém na cruz, porque as pessoas são salvas pela eleição incondicional, né?
As pessoas são salvas pela eleição incondicional. Então, a cruz ela se torna um mero acessório no calvinismo, né? Para ser bem franco, já que a salvação se dá lá na eternidade por meio da eleição incondicional. Agora, quando nós falamos do arminianismo, claro, Jesus ao morrer na cruz, é importante dizermos que ele fornece-nos ou concede-nos um caráter de, poderíamos assim denominá-lo, com perdão pelo neologismo, Jesus nos concede o caráter de salvabilidade. Ele proporciona-nos a possibilidade da salvação. Isso significa dizer que se ele não tivesse, Deus não tivesse se tornado homem na pessoa de Jesus e Jesus não tivesse ido até a cruz, nós não teríamos como ser salvos. Esse é um ponto absolutamente importante. Agora, a cruz em si, a morte de Jesus na cruz em si, há cerca de 2000 anos atrás, né, automaticamente, claro que ela não salva ninguém, porque no arminianismo, a salvação ela é condicionada à fé em Cristo. Fé esta que é proporcionada pela graça. Se eu disser que a morte de Jesus em si mesma salvou as pessoas, como assim? Então isso eu vou cair num certo universalismo. Porque, enquanto arminianos, como nós cremos que Jesus ele morreu por toda a humanidade, sem exceção e não sem distinção, ele morre por todos e cada um dos seres humanos. Logo, se isso tivesse ocorrido, isso implicaria a salvação automática de todos os seres humanos, o que nos faria justamente desembocar na heresia ora denominada universalismo, algo que nós não defendemos de jeito nenhum, visto que o inferno é um ensino claramente bíblico. Então, no arminianismo, a salvação se dá de uma forma condicional, ela é condicionada à fé depositada em Cristo, fé esta proporcionada pela graça. Portanto, se Jesus ele morre na cruz por toda a humanidade, mas essa humanidade não cumpre os critérios condicionais estabelecidos por Cristo da fé depositada nele para que sejam salvas, essas pessoas evidentemente não o serão. Então, há essa condicionalidade da fé, que, apesar de ser um dom de Deus, não o é no mesmo sentido em que os nossos queridos amigos, irmãos calvinistas dizem, onde Deus, no retrato ou na perspectiva calvinista, dá o dom da fé para alguns, não dá para todos a possibilidade, mas no final das contas, no juízo vindouro, ele cobrará dos incrédulos o fato de não terem crido nele, visto que o próprio Deus não lhes deu o dom da fé. E Deus ainda terá ousadia de lhes cobrar o fato de não terem crido nele, sendo que ele é o responsável por eles não terem crido nele. Deus é que não quis que eles crescem. Então, isso não tem o menor pé nem cabeça, não faz o menor sentido. Então, a perspectiva arminiana, por mais que evidentemente seja uma perspectiva como desdobramento de um teólogo holandês, Jacob Arminio, dos remonstrantes que o seguiram, de John Wesley, de outros no contexto pentecostal, carismático, e de todas as demais igrejas que não seguem necessariamente uma perspectiva reformada, isto é, calvinista, né? O arminianismo ele traz uma alternativa quanto à expiação, eu diria que é muito mais interessante, muito mais próxima, eu diria, da Bíblia, respeitando as alternativas contrárias, é claro, né, do que, por exemplo, a perspectiva calvinista. Quer dizer, na perspectiva calvinista é muito complicado, porque Jesus ele morre apenas por um grupo definido de indivíduos, quer dizer, Deus elege um grupo definido de indivíduos desde a eternidade passada, no tempo e no espaço, Jesus ele morre apenas por esse grupo, dá graça irresistível apenas para esse grupo e preserva a fé desse mesmo grupo, de modo que, em última análise, eles não têm como cair da graça e perder a salvação de jeito nenhum. Então, é uma perspectiva, de fato, na minha leitura, e por mais que eu a respeite, é complicada em termos bíblicos, porque eu teria que pregar para as pessoas, olha, creiam em Cristo e façam figuinhas, ou enfim, cruzem os dedos para que ele talvez tenha morrido por vocês, né? Para que talvez tenha amado no Calvário, porque pode ser que ele não tenha amado a nenhum de vocês
e sendo assim, ele me ordenou que vá para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, inclusive aqueles por quem ele não morreu e nunca desejou salvar, porque não os ama. Então, para mim, isso é muito, muito, muito complicado demais, né? É Ok? Não sei verdade, se pastor. isso tinha outros pontos aí, você falou, eu não sei se eu acabei indo ou não nisso. Pois não. Não, muito bem, muito bem. É, é porque nós somos acusados, né, dessa heresia de que nós não cremos que de fato Jesus cumpre um propósito no Calvário. Mas quando nós vamos observar, né, na própria teologia calvinista, a expiação, como o senhor bem observou, é um acessório. Então, na teologia calvinista, nós temos o quê? Cristo morrendo por um grupo de eleitos, Sim. e eles vão dizer que Cristo salva efetivamente esses eleitos. Mas é interessante, porque esses eleitos, mesmo salvos efetivamente na cruz, quando nascem, nascem pecadores. Pois Então, o que é. é que isso mostra? O que é que isso mostra? Isso, algo que o Senhor falou e eu quero dar destaque aqui. Que a cruz Sim. por si só não salva, né? É necessário uma resposta de fé a esse Per- sacrifício que foi. Perfeito. E quem tem que crer, né, Emanuel? Quem tem que crer somos nós pecadores, né? Exato. Jesus, em João, João dirá, ele veio para os que eram seus, os judeus, os seus não o receberam. Mas há tantos quantos, aliás, a palavra grega ali para receber é a mesmíssima em grego para aceitar. De onde vem o nosso jargão popular evangelical, aceitar a Jesus. É uma perspectiva e uma nomenclatura, uma terminologia totalmente bíblica, né? Às vezes nós vemos algumas pessoas, não, eu não tenho que aceitar a Jesus, foi ele que me aceitou e tal. Isso não é verdade. É verdade que ele primeiro me aceitou, mas o outro lado da moeda é que eu também devo aceitá-lo. E porque ele me aceitou, ele me proporciona a possibilidade graciosa de responder a isso aceitando-o de volta. Não adianta Jesus me aceitar e eu não aceitar aquilo que ele fez por mim no Calvário. Então, a linguagem de aceitar a Jesus ela é absolutamente bíblica. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. O verbo grego ali também é traduzido como aceitar. Os seus não o aceitaram. Então, para sermos salvos, devemos aceitar a Cristo pela fé, mediante a graça maravilhosa de Deus. Então, esse ensino é absolutamente bíblico. Não temamos, não tenhamos medo de dizer para as pessoas que Jesus a ama, para todas as pessoas, né? Vez por É outra, nós verdade. ouvimos outro teólogo, um ou outro pregador, dizer que não podemos dizer para as pessoas que Jesus as ama, como assim? Né? Como que eu não posso dizer que Jesus as ama se Deus amou o mundo de tal maneira? Mas não é porque Deus ama o mundo que ele não tenha especificado e estipulado condições para que sejamos salvos. E a condição é a fé que nos é proporcionada pela graça, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e assim por diante. Muito bem. Outro detalhe interessante, que isso quem vai trazer uma ótima observação é o Robert Picirilli. Ele vai dizer que Uhum. quando temos alguns termos como salvar, redimir, lá no Novo Testamento, ele vai dizer que esses termos carregam uma potencialidade, né? E não mostrando que naquele exato momento as pessoas que foram resgatadas foram de fato resgatadas naquele exato momento, porque é necessário justamente essa interação, essa resposta de fé que somente nós podemos dar ao Senhor, né? Então, ele até usa um exemplo interessante. Você vai ao Sim, médico e descobre com antecipação a presença de uma enfermidade gravíssima. Aí você afirma o quê? Que o médico salvou sua vida. Ele não fez cirurgia, não passou tratamento ainda, apenas descobriu. Ou seja, há uma potencialidade de salvação no diagnóstico. Então, do mesmo modo, ele compara com as expressões gregas, as expressões do Novo Testamento, para mostrar essa potencialidade que a cruz tem de salvar. Outra coisa interessante na sua fala, João 1,29, é algo que eu sempre gosto de falar nas ministrações, instruindo aos adolescentes da minha congregação, porque eu sou líder, congrego numa igreja local, isso eu amo de coração, pastor.
e discipulo os Amém. meus adolescentes, e eu sempre digo a eles que a própria vida de Cristo, não só a sua morte, tem um caráter redentor. E essa sua Sim, fala aí foi muito interessante, porque o termo grego ali, né, no particípio, mostra justamente que ele já estava salvando. Né? Então, exato. muito interessante. É isso mesmo, Emanuel. Então, no texto de João 29, né, eis o Cordeiro de Deus, Iron, que tira ou que está tirando o pecado do mundo. Quer dizer, claro, ele não está tirando o pecado de cada uma das pessoas, e aí, né, para cairmos no universalismo. Mas a ideia é, ele está tirando o pecado do mundo à medida em que as pessoas deste mundo estão crendo nele. Não nos esqueçamos de que há uma condicionalidade. E essa ideia que o irmão colocou, que envolve justamente a ideia de nós termos que permanecer em Cristo, por exemplo, a salvação envolve o fato de nós permanecermos crendo nele pela graça, ela está clara, por exemplo, na minha modesta leitura, no famoso texto de João 3,16, né, onde aparece o particípio de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, né, que continuamente nele crê. Né, a expressão grega que lembra de João 1,29, a de João 3,16 é hopisteuon, quer dizer, o que continuamente crê, porque é um particípio de novo. Quer dizer, Muito ele ama o bom. mundo de maneira, Deus ama, que ele deu seu Filho para que aquele que continuamente crê em Cristo, eu tenho que perseverar. Né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Está muito claro no texto grego. Está muito claro. É isso que arminianos ensinam. Simplesmente isso. É um desdobramento, um eco, um reflexo do que está nas Escrituras, inclusive no texto grego do Novo Testamento. Muito bom. Pastor Carlos, nossa última pergunta, e nisso me permita limitar seu tempo, porque o Instagram encerra com 1 hora. Claro. Vamos falar, aliás, fala um pouco a respeito do termo mundo. Todas as Hum. pessoas ou apenas os eleitos? Bom, quando a gente fala sobre o termo grego cosmos, né, Emanuel, especialmente no Evangelho de João, que nós já citamos agora, João 1,29, João 3,16, para não falarmos também na primeira epístola de João, é a mesma lógica. Pelo menos nesses contextos, sem entrar na epístola agora, mas falando do Evangelho de João, que é o que nos interessa, João 1,29 e João 3,16, por exemplo, não estamos falando de todas as ocorrências de cosmos, mundo, no Novo Testamento, Sim. mas estamos estes casos particulares, isto é, os contextos redentivos ou salvíficos, contextos onde a palavra cosmos, Uhum. mundo, está atrelada a uma perspectiva soteriológica. Então, nesses contextos, os estudiosos, de forma geral, entendem, os lexicógrafos, os estudiosos de grego, né, eles entendem que cosmos ele transmite o sentido abrangente, todo abrangente, não restritivo, e, portanto, ele se aplica a toda a raça humana. Essa visão, por exemplo, no que diz respeito a João 1,29 e ou João 3,16, que eu estou aqui trazendo, ela é defendida por autores como Edward Robinson, S.T. Bloomfield, Joseph Henry Tyre, Herman Kramer, Marvin Vincent, numa obra traduzida pela CPAD, Sim, sim. da Assembleia de Deus, né? Outros autores ali alemães, Horst Bause, Gerhard Schneider, no dicionário exegético do Novo Testamento em espanhol, por exemplo, dentre tantos outros, eles vão dizer que esses termos, ou o termo cosmos, melhor dizendo, nesses textos, ele é uma metonímia para a raça humana, ou para os ímpios, para todo pecador, a humanidade afastada de Deus. E, portanto, não faria sentido dizer, olha, porque Deus amou um grupo de pessoas de tal maneira, ou como John Owen diz, e a Bíblia de Estudo de Genebra, em nota, diz, por exemplo, John Owen vai dizer que Deus amou o mundo dos eleitos, né? Entenda-se, dos incondicionalmente eleitos. É uma forçação de barra exegética e contextual sem tamanho.
apenas com o intuito de que a Bíblia venha a favorecer a perspectiva teológica convenientemente de A, B ou C. Então, é complicado. Quando nós vamos para 1 João, não sei se posso também entrar no texto de 1 João, né? Eu não sei se temos tempo para isso, mas quando Deixa nós eu vamos ver. textos como 1 João 2,2, que também trata da palavra cosmos, né? E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, isso é dos filhinhos, citados em 1 João 2,1. Mas não somente pelos nossos, mas é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, né? A expressão grega holuto cosmo, todo mundo, o mundo inteiro. Emanuel, mais de 80% das ocorrências de cosmos em 1 João tem um sentido para se referir a pessoas hostis à igreja, portanto, a ímpios. Essa a maioria das ocorrências. Então, eu entendo que sempre que a palavra cosmos aparece num contexto redentivo, salvífico, né, que fique claro, não é em todas as ocorrências da Bíblia, é em todos os contextos redentivos, né, salvíficos, que dizem respeito de alguma forma à salvação. Ele tem um sentido todo abrangente, portanto, é toda a humanidade sem exceção. É claro que há textos, ao mundo jaz no maligno, do próprio 1 João. Não quer dizer que todo mundo está no maligno, o crente está no maligno. É óbvio que não. Tá? Mas, nos contextos salvíficos, como de 1 João 2,2, o contexto é salvífico, João 3,16, João 1,29, dentre outros, por exemplo, cosmos tem o sentido todo abrangente e universal. E, portanto, na minha leitura, refere-se à raça humana, a toda a humanidade, repleta, evidentemente, de pecadores. Foi por toda ela que Deus envia Jesus para morrer por ela na cruz do Calvário. Né? Muito bom, pastor. Eu quero, né, nos encaminhar para o final, mas eu tenho certeza que os irmãos que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir essa live no YouTube estão sendo e serão muito edificados, porque nós deu tempo, né, graças a Deus, de tratar sobre os principais aspectos, embora aqui fundamentais e elementares, mas deu, e de modo bem esclarecedor. Então eu quero agradecer a sua humildade, a sua disponibilidade de ter estado conosco, que Deus continue abençoando, e espero poder, né, logo mais, tê-lo mais uma vez aqui. Eu tenho certeza que os irmãos vão pedir bis, né, como diz. Então, que Deus continue abençoando o pastor e abençoando sua família, sua igreja, seu ministério, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Wellington Mariano, está conosco e já nos mandou um abraço aqui durante a live. Deus abençoe o pastor Wellington Mariano, que é outra referência no que diz respeito ao arminianismo, está morando nos Estados Unidos, está estudando, e que Deus continue abençoando a vida dele também. É Canadá. Isso. Muito bem, muito obrigado. Pastor, fique à vontade para as suas considerações. Bom, Emanuel, quero agradecê-lo pela a oportunidade de podermos refletir um pouco sobre a expiação de Cristo, né? Esse tema tão importante. Aliás, um dos temas, se não o tema mais importante da Bíblia para nós, porque envolve a nossa redenção eterna em Cristo, a nossa salvação. Então, eu quero agradecê-lo pela bondade, generosidade, a gentileza do convite. Amém. Agradeço por trabalhar o tema, da forma como você trabalhou. Espero que Deus abençoe a todos os seus seguidores aí do Instagram, a toda a querida igreja Assembleia de Deus aí da Paraíba. Permitindo Deus, nos veremos ainda neste ano, até o final do ano, né? E também um grande abraço a todos os queridos irmãos das mais diversas denominações, confissões que bondosamente acompanharam esse nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido minimamente abençoador para a vida de todos vocês. E muito obrigado, Emanuel, ao seu público, aos seguidores, aos queridos irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos vocês nesse final de semana de Páscoa, nos proteja nesta situação pandêmica em que vivemos. Não nos esqueçamos de que a nossa vida está, sobretudo, nas mãos desse Deus gracioso e todo-poderoso. Um abraço a todos e muito obrigado, Emanuel. Amém, amém. Deus abençoe. Os irmãos que quiserem conferir, os irmãos que chegaram durante a live, os irmãos que quiserem conferir toda a live, é só visitar o meu canal no YouTube. Daqui a pouquinho estarei
postando no YouTube. Você procura lá, Emanuel Martins, no YouTube, e você vai encontrar a live salva no meu canal. Pastor, Deus abençoe, um abraço. Um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo. O pastor Carlos Augusto estará conosco aqui na Paraíba. Em breve, né, passando essa situação de pandemia, nós estaremos divulgando data e local em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Pastor, um abraço. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe. Abençoe. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos e obrigado pela participação. Sigam lá, meus irmãos, minha página no YouTube, certo? Emanuel com 2 M's, Martins, e nós daqui a pouco estaremos postando a nossa live lá, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz e um feriado abençoado, tá bom? Um abraço em nome de Jesus.